Vamos para a reflexão, pessoal. E aí eu quero perguntar para vocês também, tá? O que vocês acham? Será que a gente pode sonhar com o fim da pandemia? Então, olhando para os dados de casos, né, a gente está o quê? Vendo o mesmo nível de casos que a gente viveu na segunda e na terceira onda. Então, as duas ondas estão estabilizando no mesmo nível de casos. As mortes estão bem abaixo, em níveis absolutos, né, do que a gente viu nessa onda aqui. Então, essas mortes estão caindo. As hospitalizações estão caindo por causa do efeito da vacinação. Então, a gente já está vendo esse efeito com 35% da população vacinada com a primeira dose e 12% da população vacinada com a segunda dose. Só que existe um detalhe. É muito mais fácil a gente ver grandes efeitos quando a gente faz a vacinação como ela foi feita, a partir das faixas etárias mais velhas, porque são essas pessoas que têm o maior risco. Então, uma pequena porcentagem de idosos vacinados faz uma força para a curva de óbitos cair muito grande. Então, é possível que a gente não veja mais um efeito tão pronunciado da queda dos óbitos pela vacinação, porque a gente vai estar vendo aí pessoas que normalmente já não morreriam. Mas no longo prazo, né, à medida em que os meses forem passando, já vi que tem cidade aí chegando na faixa etária dos 30, né? À medida que os meses forem passando, a gente vai cada vez ver mais isso acontecer. Os casos possivelmente se mantendo ou caindo muito lentamente e as mortes e hospitalizações diminuindo muito. Então, o que a gente tem que observar é justamente os óbitos por faixa etária, que é aquele gráfico, vou até voltar aqui, é aquele gráfico que eu mostrei, que é ele que vai dar para nós a situação da pandemia. A gente não pode mais controlar a pandemia, a gente não pode acompanhar a pandemia só pelos indicadores de casos, síndrome respiratórias. A gente incluiu uma nova variável na nossa equação, que é a vacinação. Então a vacinação está impedindo muitos óbitos. E a gente tem que acompanhar o que vai acontecer com essas pessoas aqui. Então, faixa etária de 50 a 59 anos subindo muito. Não tá alcançando a onda anterior, provavelmente por um efeito da vacinação também nessa faixa etária. Pode ser a primeira dose já fazendo efeito, já tem alguma eficácia, né? A gente vê outras faixas etárias subindo também, né? A faixa etária aqui dos 30 a 39, praticamente no mesmo nível anterior. Então, se você tem de 30 a 39 anos, o seu risco de morrer, pegando ao acaso aqui, é praticamente o mesmo do que foi em março e abril, quando a gente estava assustadíssimo com a pandemia. Por que a gente não está assustado? Porque a gente normalizou a situação, a gente não está avaliando os dados a fundo. Então, assim, pessoal, deixa eu voltar aqui. O que eu acho que pode acontecer? Muito difícil falar isso, tá? Mas eu espero de coração que a vacinação acelerando, ela vai diminuir ainda mais as hospitalizações. Esses casos provavelmente vão fazer um novo platô. A gente vai ficar aí com um platô de casos. Não sei o que é isso, vou esperar para ver, tá? Não sei o que é essa queda aqui absurda que teve. Vou até olhar, tô curioso para ver os dados que devem ter saído já. Depois vocês me mandam no chat aí. É muito provável, até a Nélia colocou aqui que uma coisa que eu queria falar. Não é que no fim da pandemia, sim, fim do vírus, não. O coronavírus vai continuar circulando no nosso país, provavelmente até 2023, 2024. Ele vai ser um vírus que ele vai ter uma circulação. Mas com a vacinação acelerada, a vacinação de mais 70%, 80% da população, que a gente sabe fazer isso, tá? A gente já vacinou muita gente, a gente já vacinou 90% da população alvo na H1N1, a gente já fez vacinação de rubéola com mais de 95% de alvos, tá? Então a gente vacinou, sei lá, 80 milhões de pessoas em 3 meses na época da H1N1. Se a gente fizer isso de novo, a gente vai massacrar a mortalidade pelo vírus. E não existe variante que escape de vacinas ao ponto de fazer essa curva retornar absurdamente, tá? Sempre o que eu falo, nenhuma vacina ela é 100% eficaz. Da mesma forma, nenhuma variante vai conseguir diminuir 100% da eficácia das vacinas. Por quê? Se uma variante ela muda muito a região do vírus em que os anticorpos se ligam, que é justamente a região que neutraliza ele, né, onde ele se liga na célula, se ela está muito diferente ali, ela já não se liga muito bem à célula. Então tem um trade-off aí, uma compensação. Se a variante mudar muito
para escapar de vacina, ela também não vai ser boa o suficiente para ligar nas células. Então essa variante nunca seria selecionada, tá? É o que tem sido falado por aí, é o que os estudos de evolução viral mostram ao longo do tempo. Então o que deve acontecer é, aos poucos a gente vai ver a variante Delta dominando o mundo, porque ela parece ser mais transmissível, bem mais, ela parece uma variante de sucesso evolutivo muito grande, então ela deve dominar o mundo. Eventualmente vai surgir uma variante Delta 2, Delta 3, Delta 4, com mutações que melhorem ainda mais a Delta, mas existe um limite para isso. E a vacinação, ela vai ser adaptada para essas novas variantes. Tenho certeza que a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca, o Butantan, a Sinovac, essas empresas farmacêuticas, elas vão atualizar suas vacinas para conter essas variantes. No momento agora, pessoal, o nosso objetivo é vacinar independente, tá, de qual vacina que é, desde que essa vacina esteja disponível e acessível e você seja elegível para ela. Não adianta você ter contraindicação e ser grávida, por exemplo, e falar, quero tomar AstraZeneca. Não existe isso, porque grávida não pode tomar AstraZeneca. Então, dentro das limitações de cada um, das contraindicações das vacinas, o objetivo do Plano Nacional é vacinar o maior número de pessoas, massacrar a hospitalização, tá? E ver os casos lentamente caindo. Por quê? Porque as vacinas, muita gente pergunta, se as vacinas não conseguem impedir a transmissão, como é que a gente vai acabar com a pandemia? As vacinas a gente não sabe até que ponto, mas é óbvio que tendo alguma imunidade contra o vírus, a gente consegue conter alguma transmissão. A Pfizer já tem um efeito contra a transmissão muito forte, a Moderna tem também um efeito contra a transmissão. É provável que as vacinas que a gente tomou, Coronavac, AstraZeneca, também tenham, tá? E esse pequeno efeito na transmissão, ele vai se mostrando ao longo do tempo. Então, menos hospitalização, menos mortes, mais controle da pandemia, e aí a gente vai continuando. Eu acredito, assim, de coração, que até o final do ano a gente vai estar vendo bem menos mortes, mas não menos casos. Então, talvez a gente continue aí vendo muitos casos, mas o número de mortes caia para menos de 1.500, quem sabe 200, né? Que seria o momento assim que eu falaria, poxa, vamos falar de uma terceira dose de reforço? Vamos falar de quem tomou Coronavac, por exemplo, tomar Pfizer, tomar AstraZeneca, que é uma vacina que em idosos aí parece ter uma efetividade menor. Então, o momento agora, pessoal, é de cautela. A gente pode sonhar, mas é de ficar em casa, usar máscara quando for sair, fazer distanciamento, usar o álcool gel, tá? E principalmente buscar ambientes ventilados. Essa é a mensagem que eu tinha para falar hoje.